Este mês é voltado à conscientização na campanha Julho Verde, lembrando o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, que é celebrado no dia 27 de julho. O objetivo é conscientizar a população de uma forma geral sobre os pontos de risco e diagnóstico precoce. Para conversar conosco aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto, a gente recebe o Dr. Hugo Luz, que é cirurgião de cabeça e pescoço e voluntário da Rede Mais Voz da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Doutor, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Esse é um mês muito importante para a gente na área da cabeça e pescoço, porque os cânceres da cabeça e pescoço nem sempre são muito conhecidos pela população. E o diagnóstico, o reconhecimento e o tratamento de forma ágil faz toda a diferença na vida da pessoa, né, que pode estar passando por um problema desse. Uhum. A gente começa falando sobre alguns dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Que, segundo seus estudos, aponta que os cânceres de cabeça e pescoço acabam sendo, apesar de menos conhecidos, alguns dos mais incidentes. Há uma estimativa, né, da organização de que a cada 3 anos surjam quase 700 mil novos casos no mundo. A que se deve, a quais condições e hábitos de vida, e também caso haja o fator genético, hereditário, mas a que se deve o aumento ou a possibilidade de aumentar a chance de aparecimento dessas doenças? Pois é, assim, para as pessoas entenderem, né, o câncer de cabeça e pescoço não se refere àquele câncer que fica dentro do cérebro, tá? Ele é um câncer que acomete as áreas que estão por fora, né, dessa área do sistema nervoso central. Então, região da boca, da garganta, a gente inclui também, acaba incluindo também tireoide e pele, né, junto desse cômputo todo, né? Mas o que leva a esses cânceres a aparecerem, né, no corpo da gente, o que pode acontecer, principalmente são alguns fatores de risco e que são, na imensa maioria, situações evitáveis. Então, são cânceres, teoricamente, que a gente poderia evitar em uma grande porcentagem, né? E os fatores são, o principal ainda é o cigarro, o tabagismo, né? A fumaça do cigarro vai entrar em contato desde o lábio, região da boca, a orofaringe, né? A região mais atrás da garganta, aí ela funila aqui na região das pregas vocais, e isso na área da cabeça e pescoço, fora os outros problemas que pode causar no corpo de uma pessoa, né? Somado a isso, a questão do etilismo, do uso de bebidas alcoólicas, né? Principalmente de uma maneira mais exagerada. Quando se soma esses dois fatores, um aumenta como uma forma sinérgica, né? Aumenta ainda mais o risco de um câncer de cabeça e pescoço. Tem também os fatores relacionados aos cuidados da boca. Então, pessoas que têm uma má higiene oral, ou então que tem uma má oclusão, né, o fechamento dos dentes, se tiver mordendo a língua assim constantemente, porque fica pegando um pedacinho do dente, assim, esse trauma crônico também pode levar a próteses dentárias que estejam desajustadas, né, também cronicamente ficam ali friccionando um determinado local. E também um vírus de transmissão sexual, que é o HPV, que causa não só o câncer de colo de útero, mas também pode causar o câncer, principalmente na região da orofaringe, que é vamos dizer assim, o fundão da garganta, né? Então, esses são os principais fatores de risco e eles são todos, na imensa maioria das vezes, evitáveis e, teoricamente, estaria nas nossas mãos, controlar esses fatores. O que chama a atenção dentre esses dados envolvendo pesquisas a respeito da doença é o perfil das pessoas mais acometidas pela doença. A priori, são homens com mais de 40 anos de idade. Os homens, acho que talvez perfil, né, do homem masculino de ser mais descuidado, né, do que as mulheres, né, com a própria saúde, às vezes negligenciam ou sei lá, às vezes estão muito preocupados em trabalhar ali e tal e vai meio que fingindo que não está vendo, né? Aparece às vezes algum sintoma inicial, como por exemplo uma afta na boca, uma úlcera, um machucado na boca, né? Ou então rouquidão, ou então um nódulo no pescoço, um caroço, né?
E a pessoa vai deixando o tempo passar, né, naquela crença de que aquele sintoma vai melhorar sozinho, ou então com um remédio, ou então um chazinho, ou alguma outra, algum outro recurso, e aquilo não melhora. E o que a gente sabe na relação do câncer de cabeça e pescoço, né, em relação a não ter sequelas e para conseguir a cura, é que o tempo é fundamental. Então, o perfil masculino, eu acho que acaba atrapalhando muito, porque não vai buscar ajuda tão cedo. Ou seja, quanto mais cedo é descoberto esse câncer, esse tumor, mais rápido ou mais chance de sucesso para o tratamento. Sim, a região da face, né, e do pescoço, a gente tem estruturas muito delicadas. Por exemplo, as pregas vocais mínimas, né, são muito pequenininhas. Então, começar um tumor ali, né, um câncer, rapidamente a pessoa fica rouca, rapidamente esse tumor pode se estender para toda uma prega vocal, então para uma região mais profunda ali. E aí um tratamento que pode ser, por exemplo, uma radioterapia, né, ou então por laser, sem cortes, né, vai lá e resolve o problema. Se a pessoa negligenciar e o tempo passar, isso, né, vai avançando e aí o tratamento pode repercutir com sequelas maiores, né, em relação à reabilitação. Então, perder uma prega vocal, então perder toda a cartilagem, a caixa da voz, né? Por exemplo, tumores de pele no nariz, 1 milímetro, né? Para se remover no nariz, a gente já fica preocupado com a estética, né? Com a questão funcional. Imagina 1 centímetro no nariz. Então, quando a pessoa nota que tem alguma coisa diferente, a gente recomenda que passados 15, 20 dias do sintoma, por exemplo, rouquidão, né, pessoas que são tabagistas, é bom fazer a procura do médico, né, do especialista, né, seja o cirurgião de cabeça e pescoço ou um otorrinolaringologista, né, para que possa ser avaliado a possibilidade de ter alguma coisa. Não quer dizer que vai ter alguma coisa séria, mas se tiver, está no tempo, né, as coisas são muito mais simples para ser resolvidas do que quando a gente pega problemas mais avançados, que a gente acaba resolvendo também, mas as sequelas são muito piores, né? E reduzem as chances de cura também. Então, reforçando esses sinais que devem ser observados com atenção caso apareçam. Você comentou da rouquidão, pessoas que têm dor de garganta frequente, tosse, também devem observar, né, buscar ajuda médica, verificar o que está acontecendo por meio de exames médicos, né, enfim. Que outros sinais visíveis podem, ou melhor, devem receber a atenção do paciente? Pois quando se tem, por exemplo, depende da localização. Se é na região das pregas vocais, a rouquidão é o que fica mais evidente. Se for no fundão da boca, na garganta, na orofaringe, que a gente chama, né? Pode ser acontecer na região das amígdalas, no fundo da língua, por exemplo. A voz pode mudar e pode ter dor para engolir, né? Pode ter incômodo para engolir, às vezes pode ter dor de ouvido junto, né? Não quer dizer que tem dor de ouvido que significa que tem um câncer, né? Porque as pessoas às vezes ouvem e se desesperam também a mais do que deve. Procurar ajuda médica é bom para a cabeça, para a psicologia da coisa e também para a saúde. Então, eu sempre acho que vale muito mais a pena, né, que alguém venha até mim, né, por exemplo, com uma suspeita de alguma coisa aí que não se confirme, do que alguém que tem um problema real deixar de perder a oportunidade do timing correto, do tempo adequado, né, de se tratar, por achar que vai melhorar sozinho. E aí essa negligência, né, pela própria saúde não é legal. O Júlio Verde, né, ele surgiu com esse quê? O garoto propaganda, vamos dizer assim, mundialmente falando, foi o ator de Hollywood, Michael Douglas, que teve um problema, né, na região da garganta. E os médicos norte-americanos demoraram um pouco para fazer o diagnóstico. E aí ele, se importando com as pessoas para que não passassem pela mesma dificuldade de problema que ele passou, foi se instituído o Júlio Verde, não, o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, que aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço ampliou para o mês todo de julho, né? Falar especificamente de uma dessas condições que podem aumentar as chances de aparecimento dos cânceres de cabeça e pescoço, que você comentou no início do nosso bate-papo, que é a questão do HPV, né? A gente tem um estudo europeu
que estima que no mundo, atualmente, 45 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço podem ser atribuídos à infecção pelo HPV. Sabendo que, então, essa infecção, essa doença, ela se torna um fator de risco para o aparecimento de outras. É indicado que as pessoas tomem a vacina, as que não tomaram devem tomar que tipo de cuidado? Funciona assim. O HPV é um vírus extremamente prevalente. Significa o seguinte, que a maioria das pessoas do nosso mundo já tomou contato com esse vírus, tá? Quando que a vacina ela tem maior eficácia para se prevenir esse câncer? Quando ela é aplicada antes de uma pessoa tomar contato com o vírus. Então, crianças pré-adolescentes, né, que ainda não iniciaram a atividade sexual na vida, seria o melhor momento para que elas fossem vacinadas. Então, na rede pública a gente tem esse tipo de vacina, né, que previne contra doenças benignas causadas pelo HPV, como verrugas, que podem aparecer também, e também com as formas que são do HPV que causam mais câncer. Então, tem esses dois perfis. Essa vacina ela também existe de forma privada e também pode ser tomada, né? E é claro, quem já teve contato com HPV ao longo da vida, ela tende a ter menos eficiência do que quem nunca teve. Eu acho que na dúvida o benefício, né, acaba sendo interessante, né? Porque de certa forma um modo da gente evitar uma coisa muito ruim que está nas nossas mãos, né? Então, o HPV, o perfil epidemiológico aqui no país, ele tem mudado, ele tem crescido, né, a incidência do HPV, assim como tem acontecido, né, nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde a prevalência do câncer de cabeça e pescoço é muito mais hoje relacionada ao HPV até do que o próprio tabagismo. Joia. Bom, enfim, feito o diagnóstico, tratamento iniciado, quais são as opções que o paciente, dependendo do estágio em que a doença está instalada, tem hoje? Isso. O diagnóstico ele é feito, às vezes, com o médico ou examinando mesmo, né? Desde a pele, se for um câncer de pele, por exemplo, a suspeita, ele está examinando a boca diretamente, né? Ou então a região das pregas vocais, com um exame que chama laringoscopia, uma câmerazinha que a gente consegue enxergar além do que a nossa visão aqui direta pode ver, né? Então a gente faz uma biópsia, né? Geralmente tira um fragmentinho para se confirmar que seja um câncer, e aí, então, a partir do estágio, como você bem disse, né? A doença é que vai se definir qual o tratamento, né? Existem tratamentos que são cirúrgicos, né? Muitos são removidos com cirurgia, a gente tem que tirar com as margens de segurança, às vezes tem que fazer uma limpeza na região do pescoço, que é para onde esses tumores podem se disseminar. Então, por isso é importante, às vezes, também a gente ficar atento com nódulos na área do pescoço, que também não melhoram, né? E o tratamento vai também, é preciso, às vezes, radioterapia, que são feixes que são direcionados para aquela área do tumor, como se fosse para queimar o tumor. Quimioterapia pode ser adicionado para aumentar o poder dessa radioterapia. E para tumores mais avançados, existem ainda outros medicamentos mais modernos aí, que tem a questão mais de alvo molecular, que a gente chama, né? E que também, hoje em dia, existem ou já alguns disponíveis para uso, né, na população e outros que estão em protocolo de pesquisa para doenças mais avançadas, que também estão sendo absorvidos aos poucos como o tratamento médico tradicional, né? Doutora, há alta mortalidade para esse tipo de doença, e no caso dos pacientes que fazem o tratamento e conseguem se curar, há chance de sequelas? As pessoas conseguem depois levar uma vida normal? Sim, é sempre depois que a gente tem um acidente, né? A gente, vamos dizer, vou comparar um acidente, aí a gente tenta juntar ficou, né? E a reabilitação é uma peça essencial dentro do entendimento do câncer de cabeça e pescoço. E aí a equipe multiprofissional, né? Ou seja, todos os profissionais que não são médicos, né? Ou seja, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ou seja, todos os elos ali, psicólogos, né? Eles vão trabalhar para que esse paciente que enfrentou essa doença, que não é fácil, né? Todos os problemas que aparecem, eles vão ajudar na reinserção dessa pessoa no mundo, né? Ou seja, reaprender a falar, mesmo tendo tirado toda a laringe, é possível que a pessoa fale.
né? Isso é uma coisa, assim, é otimista para dizer, né? Então a gente tem três, só para nunca é falado, quase nunca é falado. Então existem três modos de se reaprender a falar, né? Mesmo que se tire todas as pregas vocais de uma pessoa. E mesmo que se tire uma língua inteira, né, um tumor, existe como falar, comer, trabalhar e ter uma vida, né? Claro que com algumas sequelas, algumas perdas, mas que se consegue viver. Eu tenho pacientes com esse perfil muito jovens e que hoje vivem muito bem, apesar da demora no diagnóstico e da doença ter sido diagnosticada numa fase mais avançada, né? Então, a mensagem de esperança também é importante, né? Ou seja, mesmo quem acredita que tenha uma doença mais avançada, tem sim como reverter isso e ir atrás de procurar ajuda, né? A gente só tem algumas situações na medicina que são irreversíveis, mas elas são estágios muito avançados. Então, mesmo na área da cabeça e pescoço, mesmo tumores localmente avançados, a gente consegue muitas vezes reverter o quadro, né? Mas eu gosto de frisar bem, né? O Júlio Verde, ele frisa os sintomas, né? E frisa a questão do tempo, né? Então, essa questão de 15, 20 dias, ela é muito crítica e pode mesmo fazer toda a diferença na vida de alguém na hora de buscar ajuda médica, né? Não ficar postergando. Excelentes esclarecimentos aqui no programa Espaço Aberto, falando sobre campanha Júlio Verde, né, que trata do diagnóstico, da importância do diagnóstico precoce no combate aos cânceres de pescoço e cabeça. Eu agradeço aqui a participação em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru do Dr. Hugo Luz, que é cirurgião de cabeça e pescoço, voluntário Rede Mais Voz, da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, gentilmente atendeu nosso convite para este bate-papo e essa prestação de serviços a você que nos ouve e nos assiste. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço a CBG, que é uma instituição que tem colaborado muito, né, para o esclarecimento e para a busca de políticas que ajudem o paciente com câncer de cabeça e pescoço. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela chance de poder falar aqui um pouquinho. Obrigada, nós que agradecemos e agradecemos você também que nos acompanhou pela TV e Rádio Câmara Bauru, reforçando que todos esses conteúdos ficam disponíveis para você acessar em nosso canal no YouTube. Busque lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.